o que é ser uma bailarina quando eu começo na infância e o que é ser uma bailarina quando eu começo depois dos meus 20, 30, 40, 50, 60 anos de idade. A primeira coisa, o primeiro ponto dessa diferença é a perspectiva. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente começa lá na nossa infância, a gente pensa assim, então uma criança, né, que começa ali, vai com seus 10 anos e tal, cara, ela tem toda uma perspectiva de tempo. Então, ela pode vir a se tornar uma bailarina profissional. Sim, aquelas bailarinas que a gente vê nas grandes companhias, elas começaram sim quando crianças, elas não começaram depois de adulta. Então, quando eu começo balé adulto, eu já tenho que ter essa noção. Por quê? Se eu começar balé depois de adulta, com a expectativa de que eu vou me tornar uma bailarina profissional de uma grande companhia no exterior, por exemplo, pode ser um grande tiro no pé. Sim, porque essas grandes bailarinas que estão lá nas companhias dançando balé clássico, elas começaram ali quando criança e tiveram um longo tempo de formação, ok? A gente, quando começa depois de adulta, a gente deve criar outras perspectivas. Sim, eu lembro de uma vez de uma aluna comentando comigo que eu me arrependo de não ter começado quando criança, né? E não ter seguido uma carreira e tudo mais. E aí eu virei para ela e falei assim, ela é casada e tem, se eu não me engano, 2 filhos. E aí eu virei para ela e falei assim, e aquilo estava sendo um peso para ela, sabe? De tipo, cara, agora que eu sou adulta, eu não vou mais poder, né, ter essa vivência de uma bailarina profissional, numa grande companhia e tal. E aí eu peguei e perguntei para ela, falei, tá. Falei, escuta, mas pensa comigo, o que você construiu por não ter vivenciado esse sonho? Quando a gente deixa, né, alguma coisa não acontece na nossa vida, a gente vive outras coisas. O que você construiu? E ela construiu um casamento feliz, 2 filhos, sim, a profissão dela. E aí foi onde ela caiu na real, uma real que, na verdade, a gente demora para cair, porque a gente fica sonhando com o castelinho encantado do balé e fica se lamentando por não ter feito desde criança, se lamentando por não ter vivido aquilo, por hoje adulta não ter mais a possibilidade de ser uma bailarina profissional, e a gente esquece de tudo que a gente deixaria de viver se a gente tivesse vivido tudo aquilo. No caso dessa minha aluna, ela provavelmente não estaria casada com a pessoa que ela está hoje, provavelmente ela não teria os 2 filhos que ela tem hoje, não teria a profissão que ela tem hoje. E você? Se você tivesse lá com seus 15 anos de idade, ido para o exterior, sim, vivido lá sua vida de bailarina profissional e tudo mais, o que você deixaria de ter vivido até agora? O que você deixaria de ter conquistado? Quem são as pessoas que você deixaria de ter conhecido? Percebe? Quando a gente para pensar nisso, o peso por não ter feito balé quando era criança, ele diminui. Porque, gente, o que adianta a gente ficar chorando leite derramado, né? Que, eu não fiz, eu não segui, eu parei, eu isso, eu aquilo. Não adianta a gente ficar chorando o leite derramado. O importante é o que a gente vai fazer daqui para frente. Primeiro passo é tirar esse peso. Então, quando a gente para pensar, cara, eu não tenho mais a perspectiva que uma criança teria por começar balé agora, depois de adulto. Mas eu conquistei coisas que talvez eu não trocaria. Faz sentido o que eu tô falando aqui para vocês? É uma boa reflexão. E é uma reflexão que tira um peso dos ombros e aí nos deixa livre para viver o balé depois de adulta do jeito que ele pode ser vivido. Sim, do jeito que ele pode ser vivido, ok? Então, primeira coisa que nos faz uma bailarina diferente quando a gente começa depois de adulto, ao invés de ter começado criança, é a perspectiva. Eu não vou ter mais a perspectiva de me tornar uma bailarina profissional de uma grande companhia. Isso não significa que eu não posso ter uma perspectiva profissional começando o balé depois de adulto. O que eu quero dizer? Mesmo que você comece agora, depois dos seus 30, 40, 50, 60 anos, você pode
ter uma perspectiva profissional de trabalhar com aquilo, por exemplo, se tornando uma professora. Então, eu começo aprendendo balé depois de adulta, vou, né, me capacitando cada vez mais até o momento que eu decido, de repente, ser uma professora. Posso ter a minha escola de dança, posso trabalhar numa escola de dança, como também posso trabalhar com projeto social. Percebe? Então, quando a gente pensa em perspectiva no adulto, não significa, comparando com a criança, não significa que a gente está perdendo. Muito pelo contrário. Eu posso ter tudo o que eu tenho, né, por não ter ido para o exterior aos 15 anos de idade, construir minha família, parará, meu emprego, né, minha profissão e tudo mais. E, além disso, eu posso começar balé agora, depois de adulta, me tornar uma bailarina de boca cheia, né? Uma bailarina que dança ali no palco com segurança, com graciosidade, ir para as pontas, dançar um padedê, por que não? Tudo isso é possível para bailarina adulta, a gente só tem que alinhar mesmo essa expectativa. E além disso, eu ainda posso ir para um caminho profissional.